Olá, começa agora uma entrevista coletiva. E o nosso assunto de hoje é direito sistêmico. O que é isso? É uma forma menos rígida, menos tradicional de trabalhar a questão do judiciário. E para nos explicar melhor, a nossa convidada de hoje é a juíza da Terceira Vara de Família de Várzea Grande, Jaqueline Cheruli, né? E nos acompanha a Larissa Campos, que também é aluna, além de ser jornalista, é aluna. Eu gostaria que você comentasse sobre isso, Larissa. Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. E é bem importante para mim porque eu tenho acompanhado como meu trabalho de conclusão de curso, o trabalho que a Jaqueline desenvolve na Terceira Vara de Várzea Grande. E é bem importante para mim, quero agradecer também pelo convite, Deise. Ok, o que é o direito sistêmico? É uma abordagem mais humana de trabalhar a resolução de conflitos e não é uma forma unilateral de resolver, mas eu acho melhor a magistrada nos contar, nos explicar melhor isso. Seja bem-vinda ao programa Entrevista Coletiva. E esse direito sistêmico que a senhora implanta é relativo à constelação familiar. Eu gostaria que a senhora me explicasse isso. O direito sistêmico, ele vem dessa nova visão do judiciário de solução e pacificação. Então, é um direito focado não somente nas leis, no positivismo, né? Mas um direito que busca, nas leis que regem as relações humanas, uma solução que vai, como você mesmo acabou de esclarecer, que vai tornar algo aceitável, algo que traga concordância para ambas as partes numa relação processual ou mesmo pré-processual. Isso quer dizer que, assim, eu tenho acompanhado o judiciário na última década e o judiciário ele está trabalhando muito a questão de conciliação em vez de dar decisões unilaterais, ou seja, as partes vão resolver entre si como resolver aquele conflito, principalmente familiar, que é muito difícil. Sim. Se impor uma decisão para um pai de família, para uma mãe de família. Sim, aí você já está nos trazendo um conceito de mediação, né? Isso é técnica de mediação. Na mediação, nós trabalhamos de forma a levar as partes que estão sendo mediadas a encontrar uma solução. No direito sistêmico, nós trabalhamos com leis fenomenológicas, a Larissa tem acompanhado o trabalho, e essas leis trazem luz a situações de emaranhamentos familiares, e quando é colocada luz nos emaranhamentos familiares, os integrantes daquele núcleo familiar, eles começam a ter consciência de padrão de comportamento, de atitudes que antes não tinham. É interessante, magistrada, que a constelação familiar, ela vem da psicologia, né? Bert Hellinger, que ainda da psicanálise, da psicologia. Na verdade, é um processo pessoal do Bert, que ele, num trabalho na África com os Zulus, ele ainda era um sacerdote e começou a observar como funcionava a relação interpessoal nessas tribos que ele atendia e acompanhava. E ele percebeu 3 leis que regiam esses relacionamentos ali, que são a hierarquia. Eles respeitam quem vem antes e quem vem depois. O pertencimento, o sentimento de pertencer àquele grupo, né, de pertencer àquela comunidade, de ter ligação com aquele grupo, mas na verdade esse grupo está interligado a todos os grupos e somos na verdade um grupo só. E a lei do dar e receber, a compensação.
E eu acho importante frisar, assim, a quem nos está ouvindo pela Rádio Assembleia e também os nossos telespectadores da TV Assembleia, que para você fazer uma constelação familiar hoje, na área privada, é muito caro. E é interessante que isso tá vindo para o judiciário, né? Um trabalho que tem tido eficácia aí, tem trazido de volta muitas famílias. E eu gostaria de saber como que a senhora tem visto o resultado, há quanto tempo a senhora vem trabalhando e como tem sido o resultado na área judiciária de Mato Grosso? Bem, especificamente aqui no Mato Grosso, a partir do primeiro contato que eu tive com constelação, fui convidada para ir no workshop e fiquei encantada, assim, o que me chamou, eu não sabia do que se tratava, mas a isca, né, para eu ir era que traria melhoras nas relações parentais, nas relações familiares. Então isso para mim já foi um chamariz. Eu falei, bom, tudo o que melhora as relações de parentesco e familiar me desperta o interesse pela política que nós temos atual de composição e pacificação. É missão do judiciário, é o que determina o novo Código de Processo Civil, essa pacificação, facilitar as conciliações e o entendimento, diminuição de conflitos. Então eu fui, e quando eu vi a dinâmica acontecendo, eu fiquei encantada, porque eu disse, isso é para o judiciário. Eu não fui por uma questão pessoal minha, por uma necessidade individual. Eu fui para conhecer, por curiosidade. Foi a curiosidade que me moveu. E quando eu lá cheguei e vi a dinâmica, eu falei, gente, isso aqui é para o judiciário. Como essa constelação familiar, ela, assim, o psicólogo ou o profissional que quiser desenvolver, ele precisa no mínimo, assim, uns 2 anos de capacitação. A senhora passou por essa capacitação para realizar esse trabalho no judiciário? Bem, eu gostaria de retomar o início lá, posso? Claro. Para contar a história completa e a gente vai chegar nessa parte. E a partir dessa vivência, eu tentei trazer, então, para o judiciário a experiência que eu vivi lá. E eu acho que era hora de acontecer, porque tudo fluiu de forma favorável. Eu fiz contato com o primeiro juiz do mundo que faz isso, ele é um brasileiro, um juiz na Bahia, e ele veio até nosso Tribunal de Justiça através do NUPEMEC, da presidente do NUPEMEC, que é a desembargadora Clarice Claudino da Silva, e nos proporcionou um workshop com uma visão voltada para a aplicação da constelação pro judiciário. A constelação hoje é uma ciência, passou de ser uma técnica de terapia, já é considerada ciência. Nós já temos a ciência Hellinger no Brasil, e o Dr. Sami Storch, que é o juiz que teve essa visão fantástica de tudo dentro do Poder Judiciário, começou então a desenvolver um trabalho conosco, que nós somos o primeiro Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a formar, com formação básica, profissionais do Judiciário no direito sistêmico. Então, nós temos uma formação básica em direito sistêmico e eu tive a satisfação de já participar de seminários com Bert Hellinger e Sophie Hellinger. Já constelei com os dois, como estamos sentadas aqui. Bert desse lado, Bert deste lado, Sophie deste lado e eu aqui como estou no meio. E isso vai nos fortalecendo, nos abrindo a visão e nos trazendo consciência do que é essa ciência. E foi apresentado, então, ao NUPEMEC, um projeto de oficinas de direito sistêmico. Eu fiz uma piloto o ano passado na Univag, onde existia a Semana de Conciliação e Pacificação. Fizemos lá 2 oficinas de direito sistêmico e uma oficina da parentalidade. E a partir desse piloto nós começamos a desenvolver, então, a ideia de se padronizar no judiciário essa ferramenta de pacificação, de composição e de entendimento, de conciliação, de forma a dar satisfação para ambas as partes. Porque quando eu atuo como julgadora, como magistrada, eu não trago
vamos colocar assim, satisfação às duas partes. O método de julgar, a forma de julgar em si, ela já traz alguém perdendo, mesmo que não seja integralmente a perda. Mas essa perda, ela é uma perda que acontece sem conscientizar, sem colocar para a parte o porquê, que aí entra a lei do dar e receber, né? Porque ela tem que abrir mão disso, ou porque seria interessante ela agir dessa forma. E foi assim, caminhando, se tornou já foi apreciado e já se tornou uma oficina, já foi padronizada a oficina de direito sistêmico, e nós temos então as oficinas de direito sistêmico voltadas para as varas de família, para as varas de violência doméstica e para as varas de infância e juventude. Aqui também, no estado de Mato Grosso, existe o único Sejusc de infância e juventude. E na vara da infância aqui, de Cuiabá. E no Sejusc de Cuiabá, nós fazemos as oficinas de direito sistêmico com os adolescentes infratores e com os adolescentes que precisam ter esse tipo de ferramenta para melhorar os relacionamentos parentais. Então temos as oficinas para as varas de família, violência doméstica e infância. Jaqueline, é interessante até você, né, deu um panorama completo aí pra gente de como isso está sendo utilizado hoje aqui no Poder Judiciário de Mato Grosso. Eu também queria que você falasse um pouco pra gente de como você tem percebido as reações das pessoas que participam desse processo, né? Tanto as partes e principalmente os advogados. Então, como que você tem percebido a receptividade das partes e dos advogados em relação a essa abordagem? Olha, as reações são muito positivas. Às vezes temos resistência no início, por falta de entendimento, ou porque eles já ligam a figura de um magistrado à rigidez, né, de uma audiência ou de algum uma concepção, né, que a pessoa tem de julgador, e a gente de cara já quebra toda esse possível afastamento. E eu digo que eu não estou ali para julgar, não estou ali como juíza, mas como alguém que vem facilitar o relacionamento entre aquele núcleo parental. E nesse trabalho, foi a pergunta anterior da Deise, nós contamos, é um trabalho totalmente voluntário, nós contamos com consteladores formados, dentro do que se exige como para classificar como facilitador ou constelador. Isso é pré-requisito para que a oficina aconteça. E eu faço questão, como eu estou num processo de formação, eu já tenho básico e os seminários, mas estou fazendo uma formação internacional em sistêmico e estrutural, e também na técnica familiar. Então eu acompanho o tempo todo as oficinas, estou junto, já faço interação com o facilitador, e nós fazemos toda essa quebra, né, do gelo, vamos colocar assim. Eu passo vídeos de superação, vídeos que transmitem esse relacionamento, como facilitar, e isso já acalma as pessoas e elas ficam mais receptivas. E aí, Larissa, você perguntava a reação, né? São as melhores possíveis, assim. Eu tive um caso de muita resistência no início, de uma figura parental entrar na sala, sair da sala, ficar incomodado e chegar ao ponto de falar, olha, eu não vou ficar aqui.
E a gente sempre responde que, como nós trabalhamos com representantes das figuras parentais, nós não precisamos, isso é muito importante. Eu não preciso da família ali. Eu tenho caso. E com os representantes e com o facilitador constelador, eu consigo trazer essa dinâmica para o trabalho. Magistrado, como é que está a situação hoje? Por exemplo, uma família de baixo poder aquisitivo, hoje procura a defensoria, tenta resolver o seu problema familiar, como violência doméstica, na justiça. Já tem acesso a essa constelação familiar? Vou responder, Deise. Eu só quero completar, eu acho que eu tô muito detalhista, será? Tá, eu ainda não respondi a Larissa, né? Não completei. Aí esse pai chegou no final e foi um trabalho bem demorado, mas foi ele que saiu de lá, ele conseguiu superar essa dificuldade primeira, entender a proposta do trabalho, e ele voltou quando finalizou e me abraçou e disse: muito obrigado. Que bom que a senhora está fazendo isso. Se eu fizer 100 encontros e como esse pai, voltar e a partir daí ele retomar a vida adiante com a nova visão que ele conseguiu ter, já valeu a pena. Só que isso tem acontecido em todas as oficinas. De parte fala assim: nossa, a senhora tem que fazer isso com todos os processos. Eu disse: mas eu tenho 2.000 processos, né? Agora, na minha luta, consegui baixar um pouquinho. Baixei a média de 2.000. Estou com 1.970. Numa vara que eu peguei com quase 4.000. Então, a gente tem muita satisfação em ouvir. Por que isso não aconteceu antes? Na semana passada, uma figura parental virou e disse assim: uai, mas vocês sabem tudo da minha vida? Porque a dinâmica, quando começa, Larissa, sabe? E você está convidada um dia a acompanhar, estar lá conosco. Ela, como é fenomenológico, começa a acontecer. E os representantes das figuras parentais, eles passam a ter a sensação e o sentimento de quem eles representam. E ao terminar, né, ele virou e disse: nossa, vocês sabem tudo da minha vida? Nós não sabemos nada, né? Não somos nada. Estamos ali como pecinhas para facilitar essa pacificação. Em relação à justiça, como está ligado uma ferramenta junto ao NUPEMEC, como surgem as demandas? E é também uma pergunta da Larissa. Ela falou: e os advogados? Tivemos contato de um advogado, de uma advogada, dizendo: olha, tomei conhecimento da oficina, eu tenho um processo no Fórum da Capital e eu gostaria muito que esse processo fosse levado a uma oficina de direito sistêmico. Ok. Então vai surgir uma demanda de uma necessidade que vem da OAB, que vem da Defensoria. Todos os profissionais ligados a essas varas podem criar demanda, oficiando ao NUPEMEC, solicitando que aquele processo seja encaminhada a uma oficina de direito sistêmico. Por quê? Porque não depende de demanda do próprio magistrado. O Ministério Público pode criar uma demanda. Ou seja, nas partes processuais, quem sentir uma resistência e uma necessidade de uso dessa ferramenta, está aberto. Muito obrigada. Por enquanto, nós vamos fazer uma pequena pausa da entrevista coletiva. Nós estamos falando sobre direito sistêmico e a nossa convidada de hoje é a juíza da Terceira Vara de Família de Várzea Grande, Jaqueline Cheruli, que trabalha com a constelação familiar. Em instantes, voltamos. Nós voltamos para o segundo bloco do Entrevista Coletiva. Nosso assunto de hoje é o direito sistêmico,
que é a constelação familiar entrando no judiciário mato-grossense e resolvendo conflitos que antes ficavam em quatro paredes e até tinham decisões unilaterais de magistrados, agora sendo resolvido por consenso. E a nossa convidada, a magistrada Jaqueline Cheruli, que é da Terceira Vara de Família de Várzea Grande, vai nos falar agora, ela já estava falando no primeiro bloco e vai continuar falando agora pra gente, como é o acesso a esse tipo de trabalho, porque todo mundo tem problema familiar. E assim, a maior parte das pessoas não tem dinheiro para entrar na questão de saúde, na psicologia, que são assim tratamentos caros para a maioria da população brasileira e mato-grossense. Como que essa pessoa que chegou a um problema tão sério, que tem que entrar em vias judiciais, consegue chegar nesse trabalho de direito sistêmico para resolver o seu problema? Perfeito, ótimo, ótima pergunta. O NUPEMEC, ele recebe demanda pré-processual e processual. Então, o que isso quer dizer? Que mesmo que não haja um processo litigioso, mesmo que não haja litígio, mas aquela família, aquelas pessoas desejam submeter a sua história a uma ferramenta do NUPEMEC, no caso a Oficina de Direito Sistêmico, pode-se criar uma demanda, ou seja, pode-se pedir, solicitar junto ao NUPEMEC que aquela questão familiar, que aquela questão de relacionamento, que aquela situação daquele jovem seja então submetida a uma oficina. CRAS, CAPES, Defensoria, OAB, a todos está aberto. E o interessante, você é muito esclarecida, é muito bom conversar, assim, esse tipo de entrevista com quem entende do que está falando, né? O NUPEMEC realmente, ele não tem custas, né? É um serviço à disposição do cidadão que totalmente grátis. E onde fica o NUPEMEC? O que é esse NUPEMEC? É só em Cuiabá? Não, o NUPEMEC tem, acho que são núcleos de conciliação, pacificação, né? São núcleos permanentes. Todos os tribunais de justiça do Brasil têm, e o nosso aqui eu tenho a satisfação de dizer que ele é de ponta, ele é moderníssimo, tem uma visão muito à frente de tantos outros do país. Graças à desembargadora Clarice e ao juiz Hildebrando, que tem toda essa visão, né, da justiça como forma de solução mesmo. E a desembargadora Clarice, ela levanta essa bandeira da conciliação desde o tempo em que ela era juíza de primeiro grau. Verdade. Há muitos anos ela trabalha isso na sociedade mato-grossense. Ela é uma pessoa com uma visão maravilhosa das relações, totalmente aberta às possibilidades de solução, e você disse muito bem, desde que era juíza aqui na capital, ela já tinha todo um trabalho voltado à conciliação. Temos a sorte, a alegria, a bênção de tê-la conosco aqui no tribunal. Então, é um trabalho totalmente voluntário e gratuito à disposição da população. E existem psicólogas, assistentes sociais nesse núcleo? Como que funciona o trabalho lá dentro? Qual que é o primeiro passo para chegar lá? Tá, o primeiro passo para chegar lá, no site do Tribunal de Justiça, existe uma bandeira ali que você olha, está escrito NUPEMEC. Lá tem telefone e lá tem e-mail para que as pessoas entrem em contato com o núcleo. Mas eu posso disponibilizar o meu e-mail para que quem tem interesse também nas demandas envie, que eu reencaminho para o NUPEMEC para agendamento de oficina. O meu e-mail é jaqueline.cheruli@tjmt.jus.br. Obrigada, nossa, uma magistrada mato-grossense colocando aí à disposição o e-mail, né,
é o e-mail da empresa não, institucional, mas é uma coisa assim que é inédita. É um acesso aqui aberto para quem desejar levar esse trabalho até a sua necessidade, seja processual ou pré-processual. E, inclusive, no primeiro bloco a gente estava conversando um pouco a respeito desse processo da recepção, né? Tanto dos advogados, das partes. E eu queria que você falasse um pouco também para quem está assistindo a gente, como que é o processo de convite, quando você desenvolve ali, como que é? As pessoas, elas são intimadas a participar de uma audiência, elas são chamadas especificamente para a oficina, como é isso? É assim, nós não temos previsão, né, na legislação de intimação de alguém para vir para uma oficina. Isso em todas as oficinas que nós trabalhamos, na oficina de direito sistêmico, na oficina de pais e filhos. Então, na verdade, nós fazemos um convite e vai escrito convite. Você está convidado a participar da oficina de direito sistêmico, que é uma forma de trabalhar, e aí explica do que se trata e vem o horário e o dia. Quem se abre ao convite tem a oportunidade de ter uma vivência maravilhosa, rica, esclarecedora, transformadora. Quanto tempo que dura essa constelação familiar? Quando vocês fazem esse convite, as pessoas se reúnem para constelar? Na última, Larissa, como ela tem o trabalho dela, né, a pesquisa dela voltada, ela acompanha, nós saímos de lá 9h30 da noite, né, Larissa? Sim. Isso começou que horário? Atendemos 8 famílias, né? Isso. As 8 famílias se constelaram todas juntas? Elas ficam ali numa sala, todas juntas. De manhã, eu imagino. Não, nós começamos 14 horas, mas a próxima iniciaremos às 13. Eu gostaria, magistrada, que a senhora contasse para nós sobre algum caso, assim, por exemplo, de violência doméstica que tenha resultado até, de repente, no retorno dessa família, porque a gente está gravando aí uma qualificação à distância aqui na TV Assembleia, e muitas vezes a gente percebe que não é a vontade de acabar com o relacionamento, de machucar a esposa, os filhos, que o homem se torna agressivo. Muitas vezes é a própria pressão da sociedade que leva com que ele tenha atitudes agressivas. Existe uma forma dessa constelação mediar um fato de uma pessoa agressiva para que ela volte ao seu estado que de repente não é o natural dela, que não é o agressivo? Perfeito. Veja, nós trabalhamos com homicidas nas varas de infância. Se nós trabalhamos com homicidas, nós podemos trabalhar com as outras formas de violência, né? Nós trabalhamos com adolescentes homicidas, são os que são encaminhados. O que eu tenho para dizer a respeito é que um ser humano, um menino, uma menina, ele é metade pai e metade mãe. Ele tem 50% de cada um. E essa metade cria uma conexão dele com o pai e com a mãe e cria lealdade a cada figura. Eu, quando te olho, eu tenho que ver, se meu olhar for de respeito, eu tenho que ver atrás de você o seu pai e a sua mãe. Porque você carrega 50% do papai e 50% da mamãe. Não interessa se você é criminosa, não interessa se você seja uma pessoa famosa, que você se veja como uma pessoa no momento de dificuldade, o meu olhar para você tem que ser este. E assim eu te olho com respeito. Esse é o início do trabalho. Eu tenho que te ver, senão eu não consigo trabalhar com você. Então, o homem agressor pode ser que tenha sido uma criança que foi agredida ou que viu o pai agredindo. Ou além disso, Deise, um agressor, ele tem 50% do papai e 50% da mamãe. Mas o papai dele tem 50% do vovô e 50% da vovó.
e o vovô também carrega o seu 50%. Veja a progressão que nós chegamos num único núcleo parental. Essa ligação, essa conexão 50-50, ela traz marcas de genealogia, de padrões de comportamento. Você já ouviu falar em epigenética? Não, o que é epigenética? Bem, a epigenética, ela é uma alteração que acontece no DNA por vivências fortes, de estresse, ou tudo que a gente vive. Isso eu estou contando uma coisa assim muito atual, né, e que já é objeto de estudo e de observação de nossa parte. Isso, então, a epigenética, ela influencia no DNA. E às vezes nós tomamos atitudes que não queremos, temos reações que não deveríamos ter, porque a epigenética também grita aqui dentro. E se eu venho de uma família que está sempre envolvida com violência, com padrão de violência, pode não manifestar numa geração, mas em outra pode ter manifestação. Então aquele homem, existe um apelo, assim, é interessante os movimentos da consciência e interessante os da inconsciência. Então existe um apelo midiático que diz, mas ele é ótimo no trabalho, mas ele é perfeito no futebol, no bar ele é o mais sociável, mas em casa ele bate. Isso não é ato de covardia, me desculpe. Isso é uma repetição de padrão, isso é uma manifestação da epigenética nele e que ele realmente não tem controle, porque isso é inconsciente. Às vezes, você está num momento de calor, numa discussão, e você não se controla. Você não consegue identificar aquela emoção e transmutá-la numa forma de comunicação não violenta. E isso ultrapassa a fala, vai para os movimentos e você agride. Mas se você mostrar isso para a pessoa, se isso for trazido à luz, for aclarado, entra no entendimento dela, porque você vai estar falando uma linguagem que o inconsciente dela já conhece. Jaqueline, é interessante, e isso muda, né, o comportamento da pessoa. Por que que aquele infrator não reincidiu mais? Olha, a ciência da constelação não é mágica. Não tem nada de nem religião, religiosa, né? Não, é importante falar. Nem de místico. Claro que pessoas deste segmento se apropriam da ciência e trabalham segundo a visão pessoal deles. Eu acredito até que seja impossível você não colocar uma carga tua no que você faz. Mas o melhor olhar que eu tenho para essa ciência é a isenta. É a ciência pura. É o trabalho, ele basta por si. Eu não preciso colocar nem mais uma pitadinha de sal e nem mais uma pitadinha de pimenta nele. Ele se basta pelo que é. E assim ele é aplicado nas oficinas. E é interessante porque por meio da constelação, uma pessoa que, por exemplo, tem um histórico de agressão, né, um agressor, ele pode ter essa possibilidade de identificar, inclusive, essa carga genética, né? Essas coisas que às vezes estão acompanhando Exatamente. De outras gerações. Para né? quem os divórcios, né? Existe um caso de ausência ou de exclusão num divórcio. Para quem aquela mulher estava olhando que ela não conseguia olhar para o marido e aquele casamento não foi para frente? Para quem esse pai olhava que não conseguiu dar atenção para o filho e hoje ele é um infrator? Esse vício é uma busca da figura do pai. Ele quer se encher de um vazio que ele não se encheu do amor do pai, que são as ordens do amor. Então ele busca se encher de alguma coisa, droga. Esse homem estava ausente por quê? Porque em determinado momento da vida dele, lá na linha de existência dele, uma figura parental foi excluída de alguma forma e ele criou uma conexão, isso é física quântica, e nessa conexão que ele criou, ele ficou ausente do agora.
e começou a viver ele paralisou no momento de uma morte, de algo violento, de uma perda dolorida, e ali ele permaneceu. Ele não esteve disponível para a mulher, para o casamento, para o crescimento dos filhos, ou mesmo no trabalho. Onde esse homem, onde esse funcionário, onde esse servidor está ligado que ele não consegue desempenhar a contento? Isso tudo, essa ciência nos possibilita encontrar uma solução possível para seguir dali adiante. É interessante, né, que a gente está falando aqui com uma magistrada do Judiciário mato-grossense, mas a impressão que a gente está falando com uma psicóloga. Só que aí a gente percebe que as ciências, elas foram segregadas de tal forma, mas elas estão todas juntas. Nós temos no mesmo ser a filosofia, a sociologia, a antropologia, a psicologia. Isso é sistêmico. Isso é sistêmico. Isso é sistêmico. Opa, olha definição só. De sistêmico, você acabou de dar. Olha, o assunto está muito bom. Nós estamos falando de direito sistêmico, que é justamente a justiça olhando para o ser humano como ser humano e não só como mais um papel ali que o magistrado pega e assina e resolve unilateralmente a situação de uma família. Uma estatística, Uma estatística também. Mas, infelizmente, o programa chega ao final e eu gostaria que a senhora colocasse suas considerações finais sobre o de direito sistêmico que está sendo realizado em Mato Grosso. Deise, até aproveitando, né, para já pedir para a Jaqueline também falar um pouco da perspectiva aí desse trabalho, como que você enxerga aí os próximos passos, né, do que vem por aí quando a gente fala em direito sistêmico. Políticas públicas, né? Mais saúde, mais educação, Exatamente. Todos voltados junto com o judiciário. Olha, que sonho maravilhoso, mas eu acredito que a gente já começa a vivê-lo, é um caminho sem volta e a perspectiva é a melhor possível. Eu acredito que isso só vai crescer, só vai expandir, porque não tem formalismo nenhum, basta querer, né, e pedir ajuda, porque a gente ainda não tem como descobrir onde nos outros segmentos precisa, né, dessa ferramenta. Nós identificamos nos processos. Ontem mesmo eu despachando um processo, olhei e falei, gente, esse processo tem que ir para a próxima oficina de direito sistêmico. Dei a decisão judicial, que inclusive era uma decisão de saneamento do processo, saneei, mas já coloquei um lembrete nele, incluir na próxima oficina de direito sistêmico. Então, não barra também a minha atuação jurisdicional, estou lá cumprindo o meu dever, eu fiz um juramento, eu tenho um compromisso e vou cumpri-lo sempre. Mas, hoje na sociedade, o que é a nossa obrigação, o que é o nosso papel, não basta mais. Nós chegamos num momento do algo mais, o que eu posso dar aqui, né? A minha obrigação eu estou cumprindo, mas o que eu posso dar aqui, como eu vou contribuir aqui, o que eu tenho para passar adiante aqui, senão não tem sentido a minha existência no mundo. Muito obrigada. Nós conversamos com a magistrada Jaqueline Cheruli, que é a juíza da Terceira Vara de Família de Várzea Grande. Nós falamos sobre o direito sistêmico, a forma mais humana do judiciário olhar para os problemas, para os conflitos. Nos acompanhou nessa entrevista a jornalista Larissa Campos. Muito obrigada, magistrada. Muito obrigada, Larissa. E o programa Entrevista Coletiva fica por aqui. Até a próxima.